Muito boa noite, queridos irmãos, irmãs. Estamos aqui dando início a mais um BDMcast. Este é o BDMcast número 11. Olha só, já estamos há 11 semanas. 11 semanas, Rodrigão. Que benção. Que alegria. A gente começou essa empreitada tecnológica, midiática há 11 semanas atrás e está sendo um tempo muito precioso. Está aqui do meu lado o pastor, amigo Rodrigo Praconi. Rodrigão, participando com a gente mais um BDMcast. Ele já é um convidado de honra, né? Já participou com a gente em outros momentos. E a gente está fazendo a parte 2 de um que foi Power, né, Rodrigo? O pastor Rodrigo compartilhou um pouco sobre o tema aí, hermenêutica da conveniência, quando a gente se aproxima da santa palavra de Deus, das instruções bíblicas, das promessas bíblicas, das responsabilidades que temos como cristão e aprendemos através da leitura da palavra, e a gente acaba manipulando ou adequando essas questões dentro dos nossos próprios interesses. Bom, antes da gente ir para o tema, por favor, pastor Rodrigo, faça aí sua breve apresentação novamente, e aí a gente já introduz aqui o tema mais específico que vamos tratar hoje, dando continuidade ao que começamos. Se você não assistiu o primeiro, corre lá, BDMcast número 8, é o que o pastor Rodrigo Praconi participou, e você vai se inteirar aí da parte 1 desse nosso bate-papo. Então fica à vontade, Rodrigão, por favor. Graça e paz a todos os queridos que aí estão conectados e que vão se conectar para ouvir o nosso assunto de hoje. Estou muito feliz, privilégio de estar junto com o Tiago, servo de Deus aí, muito usado na obra missionária, e quero dizer que estou feliz, Tiago, de estar aqui. Cara, a gente está muito honrado. Poder mais uma vez. Uma coisa tão importante. Verdade. Que é a questão da leitura da palavra de Deus, né? É verdade. Bom, Rodrigão, compartilhe um pouco sobre a sua formação, como é que foi, onde é que se deu, só para o pessoal entender um pouquinho. Antes de ser pastor, né, eu me converti na adolescência, sempre fui muito ativo nas comunidades, né, que eu participei na adolescência. Depois, quando eu me encaminhei lá para a primeira igreja presbiteriana independente, lá da Voluntária de São Paulo, em Rio Preto. E a primeira formação minha foi em matemática. Eu fiz licenciatura, aí eu trabalhei no magistério por 9 anos, né? Depois eu me vi chamado por Deus, né? E fui conduzido ao seminário de São Paulo, presbiteriano de São Paulo. Hoje chama-se FATIP, né? Virou uma faculdade, né? E concluí o curso lá. Depois eu fui ordenado. Aí a minha terceira formação foi em pedagogia, né? Me formei em pedagogia, e atualmente eu estou terminando uma pós em Bíblia, em Novo Testamento, pela Sesumar, né? E essa é a questão do currículo, né? Na escola eu lecionava matemática, era a disciplina do cargo, mas também eu dava sociologia por causa do curso de teologia, né? Agora na igreja, né, além do trabalho na igreja, eu incluo na obra do Senhor o trabalho aqui no CETAM, né, que a gente está há alguns anos com o Tiago, né, trabalhando com o Tiago aqui no CETAM. Antes do CETAM, eu trabalhei, dei aula na Missão Mila, né, lá eles tinham um curso, né, de missiologia. Meu irmão Felipe participou da Mila há alguns anos. Então muito legal. Teve um tempo lá que tinha uma escola de formação de missionários, e eu participei lá também há alguns anos com o Pedro Romero, né. E além dessas duas instituições de ensino de teologia, né, missiologia, atualmente eu dou aula também no seminário na Igreja do Nazareno, Polo de São José do Rio Preto, né, que fica o prédio, né, que nós usamos é o prédio da primeira Nazareno, né, aqui em Rio Preto. Muito bom, muito legal. Bom, Rodrigão, a gente já te conhece, né? Sabe que você além de ser pastor de igreja local, ou seja, tem um know-how pastoreando parte do rebanho do Senhor já há alguns anos. Quantos anos você pastoreia? Como pastor ordenado desde 2012. 2012. Né? Mas aí eu tenho um tempo de licenciatura, né?
Então, na frente, como dessa forma, né, servindo dessa forma, é dessa data, né? Mas como eu disse, a princípio eu entendo que o meu ministério, né, trabalhei muitos anos no Ministério Infantil, lá na primeira igreja, né, passando história para criança, eu fui diretor do Ministério Infantil lá por muitos anos, na primeira igreja. Então eu coloco isso no meu... Isso é novidade para mim, eu coloco, é novidade, que legal. Eu coloco aí na minha... Né, Conta, poxa, com certeza. Começou com uma galerinha maravilhosa, que são os pequeninos. Cuidava do culto, não era escola dominical, né? Então eu cuidava dos 2 cultos. E tinha um programa lá chamado Missão do Futuro, né? Então tinha todo um cronograma, um material bem interessante, né? Então nós cuidávamos dos pequeninos aí, fazia um culto, literalmente era um culto para criança, né? Tinha louvor, tinha história, tinha bastante lanche depois. Nossa, a parte boa. A parte boa também tinha. Muito bom. Bom, o Rodrigão é professor aqui no CETANO, Centro de Treinamento e Apoio Missionário. Nós temos um treinamento anual que acontece aqui na base. Esse ano, aliás, o ano que vem vai acontecer a partir do dia 6 de março. As inscrições estão abertas, tá? Se você quer participar do treinamento, você já pode entrar em contato com a gente. Você tem aqui o Facebook, o YouTube, tem o número de WhatsApp que depois eu vou projetar aqui. E vai ser um prazer poder passar mais informações desse treinamento para você. Bom, vamos lá. Antes de entrarmos, pastor, já no nosso tema, na temática desta noite, BDMcast número 011, BDM é Bastidores da Missão, tá, gente? Para não ficar esse nome imenso, Bastidores da Missão Cast. Aí a gente colocou o que? BDMcast, que ficou muito legal. Eu particularmente achei muito massa, sou suspeito para dizer, é claro. Você que está participando ao vivo, atenção, essa dica, vou até abrir aqui a live, essa dica é para quem está participando ao vivo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Eu vou passar uma frase para você, daqui a 5 minutinhos, eu vou passar uma frase para você, e você vai comentar essa frase seguido da hashtag BDMcast. Então você vai comentar a frase do sorteio, você só coloca a frase aí. E aí você coloca a frase que eu vou te passar, seguido da hashtag BDMcast. E de 3 em 3 BDMcasts, eu farei então o sorteio de um kit. O kit deste ciclo está aqui em minhas mãos. O livro Deus Chegou ao Tibete, prefaciado pelo meu professor de missões, pastor Ronaldo Lidório, tá? O relato épico de homens que levaram a Bíblia ao Tibete, a terra proibida, como a Bíblia foi traduzida para o tibetano. Então tudo isso faz parte do kit. Esse livro, esse squeeze, Eu Amo Missões, e o cafezinho Brasilis, café gourmet, a marca que nós trabalhamos aqui, estamos desenvolvendo, cafezinho 100% arábica. Você gosta de café, Rodrigão? Cara, esse cafezinho aqui, ele é 100% arábica, produzido, beneficiado lá nas montanhas de Minas Gerais. Olha lá no fundo, lá está até lá, o Cafés do Brasil, né? Aparecendo aí na sua tela, porque a gente trabalha com café. Tem o café missionário, tem esse café aqui. Então você que está aí nos assistindo ao vivo, você vai comentar a frase que eu vou te passar daqui a 5 minutinhos, então não sai daí não. E ao comentar, automaticamente você vai participar do sorteio. Então eu tenho aqui em minhas mãos um pedacito de folha e a caneta. Você comentou, eu vou anotar o seu nome e vou colocar numa urna, tá? Então daqui a 3 lives, ou seja, BDMcast número 014, a gente vai fazer o sorteio aqui no final da live, tá bom? Vamos fazer o sorteio, se você ganhou, eu envio via correios até você esse super kit. Livro, garrafinha, squeeze e 500 gramas desse café gourmet 100% arábica, lote especial lá da Mantiqueira de Minas Gerais. Rodrigão, vamos então entrar aqui no nosso assunto. Eu queria que você desse um panorama geral do que é a hermenêutica, tá? Do que é a hermenêutica e qual a importância da hermenêutica para nós cristãos, discípulos de Jesus. Bom, a gente trabalhou isso de forma bastante extensiva, o último encontro nosso, né? Basicamente, a hermenêutica é a ciência que estuda as formas que as pessoas interpretam, as escolas de interpretação das escrituras, né? De forma simples, a hermenêutica ela cuida para ver como que cada pessoa se aproxima das escrituras, né? Se ela faz uma leitura
literal, se ela faz uma leitura alegórica, se ela faz uma leitura usando alguma filosofia, né, algum sistema de pensamento filosófico para ler as escrituras. Então, basicamente, Tiago, a hermenêutica é a ciência que estuda a forma de se interpretar as escrituras, né? E com isso ela ajuda na reflexão de tomarmos alguns cuidados, né? Algumas formas de leitura bíblica que, ao invés de produzir frutos para a glória de Deus, né, acabam, na verdade, atrapalhando, né, as pessoas do principal foco das escrituras, que é conhecer a Deus, né? Então é um ramo muito importante, né? Nós trabalhamos também no último encontro que antes de uma interpretação, né, o que vem antes é uma boa análise do texto, né, que a gente chama de exegese, né, um bom levantamento das escrituras. Então, basicamente, se resume a isso, né? E no caso do nosso tema, a hermenêutica da conveniência, né, é justamente a nossa reflexão é sobre o uso, né, das escrituras para a pessoa ou ela embasar as suas próprias convicções, né, e usar as escrituras como tipo um álibi, né, como algo para legitimar o que ela diz, né, seja no aspecto moral, né, religioso, ou qualquer tipo de intenção equivocada, né? Muito bom. Bom, então o Rodrigo já citou aqui que se você talvez vai ficar um pouco deslocado em relação ao assunto, porque a gente está dando hoje aqui a continuidade a algo que se iniciou há 4 BDMcasts atrás. Então você vai lá, BDMcast, no canal no YouTube de Missão Setam, você pesquisa aí BDMcast, Missão Setam, e vai ter lá Hermenêutica da Conveniência. E aí você pode assistir a qualquer momento. Aí o Rodrigo comentou aqui, né, antes de iniciarmos, que ele assiste alguns BDMcasts e outros vídeos, coloca na velocidade 2 ou 3 lá do YouTube, né, Rodrigo? Eu costumo, aqui agora estou tentando falar mais pausado, né? Sim. A minha esposa, a Deia, sempre me orienta a isso, porque eu já falo rápido naturalmente, né? Então, se alguém colocar em 2x... Sim, mas se a qualidade do áudio eu procuro, estiver legal, vou procurar falar mais... Não, mas pode estralar que a galera antes de nós comentarmos, né, eu vou indicar... Opa, deixa eu cortar a câmera para você. Vou indicar esse livro aqui, ó que interessante. 7 questões cruciais sobre a Bíblia, né? James... Você que é bom em inglês, Thiago? James Denison. James Denison, né? Por que eu indico esse livro? Esse livro aqui, eu tive a oportunidade de um pastor presbiteriano lá da IPI do Ipiranga, uma igreja bastante missionária, assim, teve já bastante participação em missões, né? E esse pastor, sem me conhecer, ele me abençoou, né, com vários livros, e dentro desses livros vieram, eu era jovem ainda, né, veio esse livro aqui. E é interessante porque ele trabalha questões que as pessoas têm sobre as escrituras e às vezes nunca se questionam, nunca vai procurar saber. E a linguagem é bem acessível, né? Tipo assim, se você quer saber como foi formada a Bíblia, né? Aqui vai contar de forma bem objetiva, clara, né? Instrumentos, ferramentas para se interpretar a Bíblia. Então, assim, uma linguagem bem simples. Eu era jovem, né? Adolescente e tal. Uhum. E para mim foi uma bênção, né? Então eu indico para os queridos aí que desejarem se aprofundar no assunto, né? Apesar dele ter essa objetividade, né? Vai assessorar bastante para quem está querendo iniciar as primeiras reflexões, né? Então, a respeito da hermenêutica, né, Tiago, eu acredito que as pessoas elas devem fazer uma pergunta: por que elas leem a Bíblia, né? Qual que é a motivação que leva elas a lerem a Bíblia, né? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas leem a Bíblia procurando um código moral, né, uma referência moral. Outros leem a Bíblia por curiosidade, outros leem a Bíblia para manipulação mesmo do coletivo, né? E então por isso que é importante a gente gastar esse tempo aí, você gastar esse tempo se questionando sobre a forma que você interpreta a Bíblia na tua comunidade, como o seu pastor, a tua liderança interpreta a Bíblia, né? E como os outros, né? Porque hoje em dia as pessoas elas não só se alimentam do seu pastor local, né?
Hoje, por causa da tecnologia, as pessoas têm a igreja A, que ela frequenta, né? Sim. Aí tem as igrejas B, C, D, que é as igrejas pela internet, né? Então tem que ficar muito atento, né? Para quando você estiver ouvindo um pregador, você ter uma noção aí de que forma que ele está lendo a Bíblia, porque você está se alimentando não só do que está no texto bíblico, mas das ideias que a pessoa está querendo transmitir usando a Bíblia para isso, né? Rodrigo, eu posso fazer, eu sou muito prático, né? A minha maneira de aprendizagem, até nas aulas que eu ministro, eu tento sempre ter exemplos práticos e faço a galera levantar e tal. Dentro dessa pegada um pouco mais prática, a gente pode separar 5 minutinhos para fazer análise, uma espécie de uma um termo que dá até uma gastura para um teólogo, né? Uma mini exegese. Vamos pegar o texto de Filipenses 4, versículo 13, que é o mais famoso, né? Tudo posso em Cristo que me fortalece, para a gente fazer uma análise dele? Pode ser? Pode ser. A partir daí a gente se move? Bom, vamos lá. A galera que está assistindo aí, imagino que estão aguardando a frase. Então vou colocar aqui a frase, Filipenses 4, 13. É o famoso texto do adesivo do carro e tudo mais, que a galera prega e tal. E é muito, assim, né, relativamente simples fazer a exegese desse texto. Basta você ler alguns versículos anteriores e posteriores a este, não enxergá-lo isoladamente. Mas vamos lá, daqui a pouquinho. Vai aquecendo os motores aí, Rodrigão. A frase, então, para você participar do sorteio, lembrando que vai ser um sorteio a cada 4 BDMs Casts, a gente vai sortear um kit. Então você participa ao vivo e comenta, tá, a frase que te dá acesso aí ao sorteio. Então você comentando, eu anoto seu nome nesse pedacinho de folha e o seu nome vai para a urna que tem aqui, e daqui contando com este, mais 3 BDM Casts, eu faço o sorteio do kit. Qual será o kit desta vez? Squeeze, Eu Amo Missões, livro Deus Chegou ao Tibete, a história de como a Bíblia foi traduzida para o tibetano, e pacote 500 gramas do café gourmet Brasilis, cafezinho lá da Mantiqueira de Minas. Então a frase desta noite é: hermenêutica bíblica para a glória de Deus, #BDMcast. E aí, Rodrigão? Hermenêutica bíblica para a glória de Deus. Então estou comentando aqui para você acompanhar, lembrando que isso só participa quem está ao vivo. Se você vai assistir depois, na terça que vem, fique ligadinho aí ao vivo, que vai dar tudo certo. Pastorzão, manda um abraço aqui, ó. Eu preciso ler o pessoal que participa, né? Pastor, manda um abraço para Gislaine, Letícia e Vinícius. Manda aí, poxa, o pessoal está assistindo aí, a galera tá. A Gia é minha cunhada, né? A Letícia é minha sobrinha, Renato meu irmãozão, né? Que gostou muito do primeiro encontro que nós tivemos, né? Então muito quero agradecer mais uma vez a participação da família aí, né? Cara, a família aqui em peso, hein? São lindos. Muito legal. Então, abraço para todos os demais que estão assistindo. Estou copiando aqui, ó, BDMcast, pronto, YouTube está aí. Hermenêutica bíblica para a glória de Deus. Então você comenta aqui se você acha que algum amigo seu deve participar do sorteio, mande para ele. Fala, olha, participa aqui ao vivo aqui que você vai participar de um sorteio muito legal, de um kit missionário, squeeze, cafezinho e livro Deus Chegou ao Tibete. Esse livro aqui é um clássico. Esse aqui eu engoli em talvez 12 horas, Rodrigão. Li esse livro na minha adolescência. Quem traduziu foi a organização missionária que eu me formei. E quando chegou lá eu engoli, eu devorei esse livro. Melhor que filme de Hollywood. Vamos lá então. Vamos fazer aqui o exercício hermenêutico, ou seja, a exegese de Filipenses 4. Beleza. Primeiro, Rodrigo, vamos só pontuar o seguinte. Você acredita que as pessoas usam de maneira muito equivocada, principalmente o versículo 13? Sim, a gente fala que existe uma hermenêutica triunfalista, né? Muito presente no Brasil, né? Por alguns grupos, né? Pessoas usam esse texto justamente, são pessoas da teologia da prosperidade, né? Geralmente que utilizam esse viés desse versículo de forma totalmente fora da sua realidade, né? Então isso aqui é importante a gente pensar, porque é o seguinte: o fato deles fazerem uma leitura literal do texto,
né? Se ele for desprovido do seu contexto, né, ele perde o sentido. A gente tem que pensar sempre assim, ó, o texto bíblico é uma comunicação entre A e B. Ninguém fala sozinho, né? Igual nos dias de hoje, se alguém falar sozinho, a pessoa não está batendo bem, né? Então, da mesma forma, a Bíblia é comunicação. Então tem o A e o B. Então aqui quem está comunicando? Paulo comunicando para os irmãos da cidade de Filipe. Certo. Então tem comunicação. Então é bem simples a gente pensar nesse aspecto. Se a pessoa levar a leitura bíblica na forma que se comunica, que as pessoas se comunicam no dia a dia, vai colaborar muito. Então ninguém se comunica só por uma frase, né? Porque você pode pegar uma frase, por exemplo, o marido fala uma frase e a mulher não entende essa frase. Aí o marido vai tentar explicar o contexto dessa frase, porque se não explicar o contexto, se a pessoa não entender o contexto, ela vai chegar a conclusões erradas, né? Então a Bíblia é a mesma coisa. Então se alguém passa um versículo para você, você precisa saber qual o contexto que está sendo utilizado, né? Às vezes tem partes da Bíblia, né, que a gente chama de perícope, que você precisa fazer uma análise mais abrangente, não só do contexto imediato, mas do contexto do livro, ou inclusive até das escrituras inteiras. Mas isso aí é exceção, assim. A regra sempre é que dentro do próprio texto, no próprio capítulo, já analisando esse contexto, esse pré-contexto aqui, já dá para ter uma noção muito boa do que o texto está dizendo, né? Então, às vezes, a gente tem que recorrer ao livro como um todo, ao Novo Testamento, ou mais abrangente ao Antigo, né? Para chegar a alguma conclusão, né? Mas via de regra, só no primeiro contexto, versículos anteriores e posteriores já ajuda a compreensão melhor do texto. Perfeito. Então, qual seria, dentro dessa linha de raciocínio, que é a linha hermenêutica adequada, qual seria então uma interpretação? É claro que eu digo uma mini por conta do tempo, né? Qual seria uma interpretação adequada daquilo que nós geralmente vemos e em alguns casos até usamos? Posso todas as coisas. Então, porque como é usado, qual que é a ideia original? Triunfalista, né? Certo. Então tudo posso naquele que me fortalece. Geralmente é colocado para os ouvintes, quem recita dessa forma, com essa intenção, no sentido de estar sempre levando a vantagem, sempre o cristão não vai padecer dificuldades, algo desse tipo, né? Mas por que Paulo falou essa frase? Antes, a primeira coisa, ele está dialogando com a igreja de Filipenses e agradecendo a participação de apoio financeiro que essa igreja teve na vida dele, né? Ele fala no verso 10, ó: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas nos faltava oportunidade. Então veja só, ele está agradecendo o apoio que essa comunidade dele, né? Mas por quê? E quando ele fala isso, ele está com a preocupação que os irmãos não entendem ele a mal, no sentido assim, o cara ele tem interesse financeiro conosco, né? Aí que ele entra com o versículo 11. Digo isto, olha só, então ele está, para os irmãos não terem uma visão equivocada dele, né? Ele fala só, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Aí ele fala, tanto estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Porque o contentamento na perspectiva paulina é a satisfação da situação, né? Seja com fartura ou com escassez, ele é contente por causa da graça de Deus na vida dele. Aí que ele fala no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, não importa a circunstância, se eu no tempo que eu estava padecendo necessidade ou no tempo que eu tinha abundância, não importa, o importante é que Deus sempre me dá a graça e me fortalece, não importando a situação que ele se encontra, né? Então, assim, dificilmente nessas hermenêuticas triunfalistas, né, da teologia da prosperidade, eles não lê nessa perspectiva, né? E infelizmente o pessoal vai evoluindo, né? Fiquei sabendo umas semanas atrás aí
que agora, além de versículo isolado, o pessoal está usando só palavras isoladas, né? Nossa, aí é um nível... já está aprofundando o nível É um nível mais para baixo ainda. Mais para baixo ainda, né? Então, ao invés de melhorar, né, tem como ficar pior, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. Então imagina, né? Se você isolar uma palavra do versículo, aí você pode criar qualquer loucura, convencer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O fato do cidadão lá que estiver pregando, seja na internet ou seja no púlpito, numa igreja física, né, usando a Bíblia, não significa que ele está falando a verdade, né? Lembra-se, o diabo, na tentação contra Jesus, usou as Escrituras, né? Tem um texto no Evangelho de João, muito conhecido, da mulher apanhada em adultério. Eles usaram a lei mosaica para legitimar, né? Porque eles falaram assim, a lei de Moisés ordena que se mate, né? Aplique a pena capital nessas situações, né? Assim era a lei mosaica. Mas o evangelista fala da intenção. O evangelista fala assim, eles fizeram isso porque eles queriam pegar Jesus em alguma palavra, né? Então vejam, as Escrituras, ela pode ser usada para o mal. Ela pode ser usada para o mal, né? Como que ela é usada para o mal? Quando se vem com a hermenêutica totalmente desassociada do contexto do imediato, mais abrangente, como eu já mencionei, né? Perfeito. Muito bom. Bom, Rodrigão, é uma aula, né? Você que está assistindo aí, você acabou de ter uma pequena aula de hermenêutica bíblica, de exegese. Então, assim, o básico, feijão com arroz. Com licença, pastor. Você vai ler um versículo, entenda o contexto. Geralmente o contexto será pelo menos apontado, se não explanado na sua totalidade, será apontado você lendo versículos anteriores e versículos posteriores. Então, assim, imagina só, a gente pegar versículos isolados da Bíblia, a gente consegue provar o que quiser, né, pastor? Você consegue provar o que você quiser, meu irmão, essa é a verdade. Outra coisa também tem, sim, porque aqui a gente está numa epístola, que a epístola é carta, né? É um gênero de linguagem, né? Então, é importante, quando você estiver lendo um livro da Bíblia, saber que gênero literário que você está ali. Porque os evangelhos, qual que é o gênero literário? Narrativo, contando história. Epístola não está contando uma história, não é narrativo, né? Aqui tem orações, recomendações, orientações. Então é muito importante. Aí dentro da comunicação, você no dia a dia, você sabe se a pessoa usou uma expressão exagerada, né? Figurativo, no sentido figurativo no sentido concreto, né? Conotativo e denotativo. Então a Bíblia é linguagem humana. Então dentro do texto também tem essas expressões. Vou dar um exemplo de hipérbole, né? Que é uma figura de linguagem. Jesus ele fala, se a tua mão te faz pecar, o que você faz? Corte ela. É óbvio que Jesus está usando uma hipérbole ali, né? Um exagero, né? Está falando de forma figurada, né? Então, na narrativa, entra os diálogos. Aí nesse diálogo, Jesus está ensinando, ele fala isso. Então, qualquer leitor, assim como no nosso dia a dia, a gente faz uso de figura de linguagem conotativa e denotativa, isso daí faz parte de qualquer idioma, de qualquer comunicação humana. Então a Bíblia, como comunicação humana, a gente tem que se atentar a isso, né? Sempre analisar que tipo de gênero literário que eu estou usando, se foi usada alguma coisa de sentido figurado, ou se eu posso entender de forma literal, né? Tem que tomar esses cuidados também, senão cair no erro, né? Eu citei no encontro nosso, um caso muito clássico, né? Malaquias, capítulo 3, que fala lá dos gafanhotos, certo? Então, tem a literalidade do texto, né? Então, ali está falando de gafanhotos. Aí, uma pessoa hoje faz uma leitura e coloca de forma alegórica, né? Que ali seria forças malignas, demônios, etc. e tal, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, além de analisar o contexto imediato, né? Você tem que tomar cuidado se o que está se falando ali se percebe que é no sentido literal ou se é no sentido figurado, né? Igual o exemplo de Apocalipse. Você vai ler Apocalipse, muitos tentaram, né, ler Apocalipse. Aí quando você cai na mulher vestida de vermelho, né, nas bestas, né, naquelas figuras bem diferentes, né, que a gente só parece um ambiente meio mitológico, vamos dizer assim, né?
para que você está lendo uma Crônica de Nárnia, com figuras, bestas, algo desse tipo, né? Cavaleiros. Então você sabe que é uma linguagem simbólica, é latente, é claro ali, você percebe que está fazendo uso, né? Outra coisa também, quando o texto faz uso de tipologia, né? Então em Apocalipse tem muito disso. Então segue a doutrina de Balaão, doutrina de Balaão. O que o apóstolo João está dizendo, né? Com certeza quem estava recebendo as cartas, os ouvintes, os leitores, sabiam da história de Balaão, né? Ou quando ele fala da mulher de Jezabel, né? Então os leitores conheciam quem que era Jezabel lá do rei Acabe, lá no Antigo Testamento. Então a Bíblia, ela tem essas coisas peculiares assim, né? Que na verdade não é tanto só restrita dela. Qualquer livro, qualquer linguagem humana está impregnada no dia a dia, né? Em nossa conversa no dia a dia com os filhos, com os colegas, a gente fala coisas de sentido figurado, de sentido literal. Então é isso que a gente tem que também estar percebido, porque o texto bíblico é comunicação humana também. Perfeito. Muito legal. Bom, daqui a pouquinho a gente vai entrar no tema. Temos aí mais 20, 25 minutos de live. A gente vai entrar num tema um tanto quanto polêmico. É claro que a gente não tem nenhum objetivo de atacar o querido pastor, que acredito que todo mundo ouviu falar, né? O pastor lá da Igreja Batista Água Branca de São Paulo, Ed Renekiewicz, que em uma de suas pregações ele estava explanando todas as cartas paulinas, né? E ao chegar a carta de Filemon, de Paulo a Filemon, ele usou alguns termos ali um tanto quanto chocantes. E eu vou pedir para o pastor fazer um breve comentário sobre isso, para a gente já ir finalizando aqui. Alguns irmãos não entenderam ainda, estão me perguntando aqui, para você participar do sorteio, gente, qual que é o sorteio? Squeeze Missionário, livro Deus Chegou ao Tibete, a história de como a Bíblia foi traduzida para o tibetano, e pacotinho de café gourmet 100% arábica, Café Brasilis, lá do sul de Minas Gerais. Você simplesmente comenta aqui na live, seja pelo YouTube ou Facebook, tá? Isso só vale para quem está participando ao vivo. Você comenta a frase da noite, que é o quê? Hermenêutica bíblica para a glória de Deus, seguida da hashtag BDMcast. Tá? Então você comentou a frase da noite, essa é a frase que te dá acesso ao sorteio. Então, de 4 em 4 lives, de 4 em 4 podcasts, eu vou pegar aqui, ó, já estou com os nomes aqui, tá aqui o pastorzão do meu lado, tá aqui o nome de todo mundo que está comentando, ó. Eu já estou anotando aqui na hora, tal, vou dobrar depois certinho, botar numa caixinha ali, e daqui a 3 lives, ou seja, contando com essa mais 3, eu farei o sorteio. Então, você pode ser aí o sortudo que vai levar esse super kit missionário aqui. Então, mais uma vez aí explicando, né? Toda terça estaremos ao vivo aqui, e para você participar do sorteio, toda terça à noite será uma frase diferente, uma frase que tem a ver com o tema do BDMcast daquele dia. Rodrigão, Ed Renekiewicz causou um alvoroço aí nos meios teológicos, de né? pessoas não terem assistido a pregação, né? Verdade, explica. Então, assim, eu aconselho aos amados, né, que não assistiram, assistir a pregação dele inteira, tomar cuidado, porque nas mídias sociais tem recortes, né, da pregação dele. Então, assim, para você tirar suas próprias conclusões, assista a pregação inteira dele, né, que está disponível aí no YouTube e também no sítio da igreja dele lá, da IBAB, né? Bom, a minha impressão, né, a forma que eu analisei lá, né? Perfeito. Basicamente eu entendi o seguinte: era uma pregação temática, na verdade, apesar de parecer que era expositiva, né? Mas para mim foi temática. Por quê? Porque ele tinha 2 textos que queria usar para trabalhar para a tese dele, né? A tese dele era que a Bíblia precisava ser atualizada, né? Atualizada não no sentido de texto escrito, né? Mas a forma de se interpretar. É justamente a hermenêutica, né? A hermenêutica, né? Justamente a hermenêutica, a interpretação dos colegas que eu conversei, qual que é o problema hermenêutico, né? Na hora eu já percebi, ele está levantando um dilema hermenêutico. Um dilema hermenêutico, ele levantou, certo? Então, não era uma pregação expositiva. Para mim, foi uma temática. Por quê? Ele pegou um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 22, verso 28, né? Que fala que se uma pessoa, uma moça, uma virgem, for abusada, né,
e descobrirem que a pessoa fez essa maldade contra a moça, o que ele deveria fazer? Se ela não tivesse casada ou prometida em casamento, né, ele seria obrigado a assumir essa mulher, né, essa virgem, essa moça, né? Ou seja, ela seria obrigada a casar justamente com quem abusou dela, né? Uhum. Então ele conta esse texto de forma mais paralela, porque ele fala assim: imagine se alguém chegasse e contar, ele contou essa história, mas não dizendo que era uma história bíblica. E de forma paralela ele explicou o texto, a carta de Paulo a Filemão, que era um senhor de escravos, e Onésimo, o seu escravo, havia fugido, né? E esse Onésimo se converteu na cadeia, no encontro de Paulo, que Paulo também estava preso. E nessa circunstância, Onésimo ele foi reconduzido, né? Paulo convenceu Onésimo a voltar no seu senhor, né? Com Filemão. Porque naquela época havia escravidão, né? Não a escravidão no sentido de cor, né? Lá as pessoas eram escravas porque nasciam escravas, eram escravas por causa de guerra, por causa de dívida, né? Então tinha, né, estima-se que uma grande parte da população do Império Romano estava sob a situação de escravidão, né? Então ele usa esse texto e ele fala justamente isso: a Bíblia precisa ser atualizada, porque se você interpretar esse texto de forma literal, né, você vai legitimar a escravidão. Ele fala isso, né? Aí ele fala também do texto lá de Deuteronômio, porque aí depois ele revela que a historinha que ele tinha contado lá era uma história que estava lá em Deuteronômio. Né? Aí ele usa então então a tese dele é esse. Então ele usa dois exemplos como esse para mostrar que a Bíblia ela é insuficiente para algumas demandas da atualidade, que ela não tem previsão nem de princípio, né? Porque às vezes não tem previsão de situação caso. Né? Bom, por exemplo, pastor, desculpa lhe interromper. Naquela época, obviamente, não tinha questão de identidade de gênero. Não existia, não fazia parte do diálogo político, social. Não era Paulo. Então, assim, um outro exemplo, não tinha questões de tatuagem como nós conhecemos hoje. Tem uma citação em Levíticos, mas não é como nós a conhecemos hoje. Então, assim, nesses casos, quando não há uma citação clara em relação à identidade de gênero, tatuagem. Estou pegando alguns exemplos aqui paralelos ao tema. A gente vai para um contexto geral que ilumina o assunto. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala que a Bíblia é silenciosa no sentido literal, que não tem nenhum texto falando da situação caso, né? No caso, por exemplo, identidade de gênero, o que seria isso, né? Às vezes alguém talvez não saiba disso, né? Hoje em dia tem uma corrente, né, de pensamento aí que diz que as pessoas nascem homem, só que na cabeça dela ela se vê como mulher, né? Mais ou menos assim. Eu não sou especialista para explicar. Basicamente isso. Mais ou menos isso, né? Porque uma das questões que o pastor Ed mencionou foi justamente de pessoas que dentro da comunidade dele que tem uma condição como essa, né? E que muitas delas se matam, procuram suicídio, vão para a marginalidade, né? Porque a igreja não acolhe, né? Por causa, ele usa essa expressão de 3 versículos, porque está usando o Novo Testamento, né? 2 versículos que condenam a prática homossexual, né? O comportamento homossexual, certo? E então, por que ele fala isso? Porque, na verdade, ele queria justamente dizer isso, que os textos que condenam a prática homossexual tem que ser atualizada, e ele fala isso, né? Ele fala isso. Sim, é justamente uma parte então, que chocou muito. Respondendo a tua pergunta, então assim, quando a Bíblia ela não cita um caso direto, né? Como que a gente vai se basear então? Como que a Bíblia vai falar conosco? Vamos dizer assim, né? Porque se a gente não fizer conseguir visualizar isso, aí a tese dele que a Bíblia não responde algumas questões dos dias de hoje, né? Uma afirmação dele, aliás. Então tá certo. Eu não vejo por aí, porque nos itens que a Bíblia não tem uma situação caso, a Bíblia passa princípios atemporais, transcendentais. E Paulo ele trabalhou isso, porque Paulo ele fala assim, em Cristo Jesus não há diferenciação entre homem, mulher, escravo ou livre, grego ou judeu. É um princípio geral. Aí vem as demandas da vida. E naquela sociedade que tinha a presença do escravo,
Esse princípio já é o Evangelho mudando a estrutura, porque quando ele fala lá em Efésios lá, que o Senhor ele tem que tratar bem o dono do escravo, ele tinha que tratar bem o seu escravo, por causa que ele tem um Senhor diante de Deus, né? Então veja só, ele já está usando um princípio geral que tinha, que em Cristo Jesus, para Deus não tem essa de quem é escravo e quem é senhor de escravo, e aplicando uma situação daquela época. Então, falar que Paulo estava legitimando, né? Se você fosse fazer uma leitura literal, legitimando a escravidão, é totalmente errada a respeito disso, né? Então, quando aparentemente a gente não encontra nenhuma situação, caso literal na Bíblia para responder qualquer dilema atual, a gente se norteia por princípios eternos, né? Vou dar um exemplo, e Jesus usou esse princípio. Um exemplo. Chegou lá em Mateus capítulo 19, os religiosos, né, questionam Jesus. A gente pode, por qualquer motivo, dar carta de divórcio? Aí ele fala assim, porque Moisés mandou dar carta de divórcio. Aí Moisés falou, Moisés não mandou dar carta de divórcio, foi a dureza do coração de vocês. Então Jesus aí já trata, o divórcio está na lei mosaica? Tá, mas não era a ideia de Deus. É uma exceção por causa do pecado de vocês. Aí Jesus ele traz um princípio transcendental. Ele fala assim, no princípio, ele vai em Gênesis. No princípio, o que Deus ordenou? O homem larga pai e mãe e se une à sua esposa, à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Por isso, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então veja só, para lidar com a situação, Jesus ele trabalhou o quê? Um princípio eterno. Princípio eterno. Então, assim, nesse princípio eterno, a gente já sabe que casamento é entre uma mulher e um homem, né? Que o sexo abençoado por Deus se dá dentro do casamento, porque se torna uma só carne com a esposa. Então veja só, Jesus ele está falando, ele está respondendo uma situação caso, que é o questionamento dos religiosos judaicos, certo? E ao mesmo tempo, como que ele lidou com a situação? Ele lidou com a situação pegando um princípio eterno. Então, hoje, com os dilemas que vão sempre surgindo, quando não tem uma previsão de caso concreto na Bíblia, o que a gente faz? Vamos para princípios transcendentais, eternos, porque é igual Paulo ele tinha vários problemas surgindo nas comunidades novas cristãs, mas ele sempre tinha isso, ele tinha princípios norteadores e ele fazia esses aplicativos conforme a situação daquela comunidade. E assim também a gente pode fazer nos dias de hoje. Então, por isso, a Bíblia é sempre atualizada. Já é atualizada para nós. Porque sempre ela vai ter algum princípio para nos orientar. Então, ela não precisa ser atualizada. Ela já é atualizada nessa perspectiva, né? Agora, alguns, ao ouvirem a pregação dele, também entenderam quando ele falou assim, que a Bíblia precisa ser atualizada, ele está falando da nossa interpretação, da nossa hermenêutica, não que a Bíblia não é suficiente para isso, né? Tem algumas pessoas que interpretaram dessa forma. Mas digamos que alguns, né? Alguns entenderam dessa forma, né? Sim. Aí ele dá o exemplo, e ele mesmo dá o exemplo, porque são dois vídeos, ele dá o vídeo da pregação e o vídeo da explicação. Aí na explicação ele fala assim, todos nós fazemos atualizações constantes da Bíblia, né? Aí ele vai dando um exemplo, igrejas que têm pastora, né? Ele falou, isso aqui é uma atualização, porque no contexto imediato do Novo Testamento não se havia pastores ordenadas, né? Mulheres ordenadas, né? A questão da mulher não falar na igreja, permanecer caladas, né? Também tem um texto, aí então ele fala, então se você ler de forma literal, você vai cair no erro. E aí ele falou assim que essas igrejas elas já fazem a atualização, né? Então ele dá outros exemplos, né? Vários exemplos de que a gente faz uma atualização da Bíblia, a gente deixa o contexto imediato e a gente faz uma atualização do texto bíblico. Talvez no caso do Ed, para quem não assistiu, assista a pregação na íntegra, né? Só você pesquisar Ed Renekiewicz, ou IBAB, né? O canal do YouTube IBAB, IBAB, e assiste lá. O tema da pregação era Cartas para o Novo Mundo, se eu não me engano, é isso, né, Rodrigo? O tema da série, né? Da série de sermão era esse, Cartas para o Novo Mundo, e aí a pregação
Ou seja, a explanação bíblica da carta porque de Paulo a grande polêmica assim, que surgiu, se ele não tivesse falado, talvez o impacto seria menor no meio evangélico, né? Porque quando ele fala que tem que atualizar, porque assim, se for de forma literal, mesmo analisando, fazendo uma exegese, porque aí vem o dilema hermenêutico, né? Porque assim, ó, você faz a exegese, aí você chega na conclusão que é isso mesmo que o autor está querendo dizer. De forma literal, levando em consideração se tem em linguagem figurada, sentido conotativo, não notativo, não importa. Você já fez a análise cultural, social, teológica e religiosa. Aí você chegou na conclusão. Aí você tem que fazer a pergunta: isso daqui tem correspondência para os dias de hoje? Tem aplicação para os dias de hoje? Porque aí entra a questão da hermenêutica. Né? Então a gente faz isso com qualquer texto da Bíblia, a gente tem que fazer isso. Né? Aí a questão é, na questão do homossexualismo, é fato que no ambiente judaico esse comportamento não era aceito, né? E é fato que que Paulo considera isso como pecado, assim como adultério, porque quando ele cita lá em Corinto, ele coloca junto com adultério, junto com mentira, ciúmes, roubo, né? Então ele via a prática como um pecado. E quando ele fala lá em Romanos capítulo 1, ele coloca, né, justamente no auge assim, mostrando a depravação, porque o capítulo 1 mostra a depravação da humanidade, né? E ele fala lá que as mulheres deixaram o seu lado natural, né? Mulher com mulher, homem com homem e tal, né? Cometendo torpeza e tal, né? Então, assim, de forma literal, a gente sabe que qual que era Paulo, que Paulo estava levando em consideração, né? Como um comportamento que Deus não aprovava, né? Então, qual que é a conclusão dele? A gente precisa entender que isso foi uma ideia daquela época, né? Foi o que eu entendi. Sim. A impressão que eu tive quando ele falou que tem que fazer atualização. Assim como a gente fez, né? Assim como a gente fez a questão do Ministério Feminino, né, ordenado. Algumas denominações fizeram. Algumas fez, a grande maioria, né? A grande maioria das igrejas fizeram. A gente tem que fazer o mesmo nesses textos aí, né? Vale ressaltar o seguinte: a gente não está aqui emitindo juízo de valor, o pastor está apenas colocando as suas impressões, porque é um tema que está bem, por isso que eu falei assim, quem atual, né? Eu aconselho não ficar vendo recorte, né? E assista os dois vídeos, o vídeo da pregação e eu tenho a minha da explicação, né? A minha postura em relação ao que aconteceu, que não vem ao caso aqui, mas eu quero chamar a atenção apenas para um aspecto. O que conota foi que o pastor Ed René, ele tenta fazer uma hermenêutica partindo do ponto de vista de minorias, que inclusive eu li um artigo que está no site da Colisão Brasileira, Colisão Evangélica Brasileira, eu achei fenomenal, porque tem uma explicação. E a gente sabe que o Ed tem uma aproximação muito legal, tem uma maneira de abraçar essas minorias na sua igreja, que a gente não vê em muitas igrejas. Eu sei disso, eu tenho amigos que frequentam a IBAB, uma grande amiga participa lá e pessoas conhecidíssimas que compartilham o que acontece. Então, assim, a gente tem que ir com muita cautela para não jogar o bebê, né, junto com a água da bacia nesse assunto. É que a grande questão, assim, a impressão que dá, que é tipo assim, você não consegue acolher de fato se você não atualizar esses 3 versículos que ele falou. Né? Ou seja, atualizar seria o quê? Não considerar a literalidade do texto, que fala que não herdarão o reino dos céus. Né? Mas é a questão seguinte, por exemplo, como que a igreja acolhe um alcoólatra? Vamos pegar um exemplo. Né? Que alcoolismo, o mesmo texto que fala dos bêbados, né? Fala do homossexualismo, tá junto. Como que a igreja acolhe um alcoólatra? Legitimando o alcoólatra. Não tem problema, continua aí enchendo a cara, tal. A igreja não tem essa postura, a igreja sempre fala, né? Quando eu falo igreja, eu estou falando da instituição, estou falando da comunidade, as pessoas. Você tem que se abster, você não consegue se dominar, né? Você tem que se afastar disso. Por quê? Porque a Bíblia fala que o álcool é pecado, e a gente sabe os malefícios que o álcool traz, né? Então, assim, em relação ao sexualismo, qualquer outra coisa que a Bíblia mostra que não é a vontade de Deus, a igreja trabalha dessa forma terapêutica, certo? Agora, o jeito que o Ed trabalha parece o seguinte: se você não atualizar esses textos, ou seja, se você não entender que Deus está condenando, a impressão que dá, né? Você Sim. não está acolhendo, né? As pessoas não vão se sentir bem dentro da comunidade,
e tal, né? Então, assim, a Convenção Batista, né, emitiu um documento dando opinião, né? E eles tratam essa parte, uma parte lá que eles falam sobre isso daí, né? Ele falou assim, eles entendem que a igreja tem que acolher as pessoas na sua condição, mas buscando sempre a transformação, né, do indivíduo, né? Isso aí talvez seria um tema aí de um outro momento, porque é muito extenso. Porque assim, todo o raciocínio, porque, né, assim, a teologia, ela tem, quando a gente estuda teologia, tem as disciplinas, né? Mas na verdade elas são todas interdisciplinares, né? Sim, mas o grande foco, assim, né, que ele trouxe é justamente o dilema hermenêutico, né? Depois que você fez a análise e entendeu todo o contexto, esse texto você vai fazer uma correspondência direta, né? Agora, tem umas coisas na pregação dele lá que eu acho totalmente equivocado, e ele reproduziu isso na sua explicação, que é o seguinte: dizer que as pessoas fazem uma interpretação direta e literal de texto do Antigo Testamento. A gente sabe que existe pessoas. Sim. Mas a igreja, os pastores, de forma geral, não fazem. Tipo assim, esse texto que eu falei de Deuteronômio 22, da moça que foi molestada e era obrigado a casar. Textos do Antigo Testamento, nenhum pastor sério, que teve um mínimo de instrução teológica, vai ler o texto do Antigo Testamento e vai ver se a nova aliança, o Novo Testamento, Cristo, se passa por esse crivo, né? Se passa por essa peneira. Então tem muitos textos do Antigo Testamento que em Cristo Jesus caiu no desuso. Principalmente o livro de Deuteronômio, Levítico. Por quê? Porque lá era uma teocracia. Moisés, ele não tratou só da questão de liturgia, ele tratou questões de saneamento básico, questões de leis civis, alimentícios, né? Então, assim, eu achei assim equivocado, muito extremo, de dizer assim, vai o erro que você vai ver de fazer uma leitura literal, porque ele estava querendo dizer que os textos que Paulo condena a homossexualidade é um equívoco você fazer uma leitura literal direta, né? Então, assim, e ele usou como exemplo, como argumento. E no caso do Deuteronômio é totalmente descabido. Ele usou também a questão lá da hipérbole que eu falei, de cortar a mão, né? Jesus, né? Também totalmente descabido. Que pastor em sã consciência não entende que aquilo lá é sentido figurativo, né? Quem que prega aquilo lá de forma literal? Né? Qual foi o último que cortou a mão, né? Teve um teólogo da patrístico que fez isso, né? Então, porque justamente eles eram desprovidos de uma abordagem mais criteriosa, né? Desprezou a característica de gênero literário de comunicação, que a gente usa linguagem figurada no dia a dia também. Bom, Rodrigão, o assunto está muito legal, já são 9 horas em ponto, dentro de 10 minutinhos aí a gente quer encerrar. Tem alguns textos, assim, né, o chicote estrala para todo lado aqui, né, quando a gente para dialogar teologia, eu sempre tento me aproximar com uma postura de um aprendiz. Tem alguns pontos, alguns aspectos que eu sou um pouco mais ortodoxo, né? Mas assim, na maioria dos casos eu venho pronto para ouvir, principalmente quando eu sei que estou dialogando com alguém que tem um conhecimento, que tem uma experiência maravilhosa, que ama Jesus, que é o seu caso. Eu achei um pouco cômico que muita gente que estava descendo, e não estou aqui defendendo o Ed, quem me conhece sabe que a minha postura não é de defesa nesses aspectos de um certo flerte com o liberalismo teológico. Mas eu achei cômico porque muitos pastores, irmãos, irmãs, pessoal que usa lá Malaquias 3 até hoje para falar de dízimo, que usa textos bíblicos, principalmente veterotestamentários, para defender ideias da sua teologia, ou seja, tem uma aproximação de conveniência, né, que é justamente o tema da live, a hermenêutica da conveniência, só que desceram o pau com vontade no Ed, porque ele usou um texto que não fazia parte da conveniência hermenêutica destes. Então, assim, você usar devorador, você usar textos da lei mosaica imediatos para o povo daquela época, para o contexto daquela época, quando nos cabe, quando nos é conveniente, a gente acaba usando. E aí entrou num aspecto polêmico, e mais uma vez, não estou defendendo o Ed com o que estou falando, mas assim, ficou um certo desequilíbrio, né? Falou, poxa, ou a gente é ortodoxo, ou a gente... Então, assim, não tem como... Mas é justamente o nosso desafio, o meu, o seu, de todos que nos ouvem. A gente fugir dessa conveniência. Então, nesse aspecto é o seguinte,
É que assim, eu sou do ramo, sou calvinista, né? Sou presbiteriano e tal, né? Nós somos calvinistas. E os reformados têm uma tradição de exegese bíblica, né? Então é o seguinte, se você pegar aí pastores de renome da Presbiteriana do Brasil, né, que a gente ouve mais respondendo, pegando a opinião, por exemplo, do Augusto Nicodemos sobre o dízimo, né? Então ele vai fazer uma leitura, porque assim, eu já falei no outro encontro, né? A Bíblia, ela tem várias teologias, porque a revelação foi progressiva, cada vez mais foi trazendo para os textos, né, aquilo que era a vontade de Deus, certo? Até Cristo, né, que é a expressão máxima da revelação de Deus. Hebreus capítulo 1. Outrora Deus falou por muitas maneiras, aos pais e aos profetas, e nos últimos dias nos falou por meio de Jesus Cristo, certo? Então, quando você faz uma leitura do dízimo, você vai fazer de forma exaustiva, porque uma palavra, você tem que ver nas alianças, nas dispensações, como que era isso. Então assim, o dízimo, como que surgiu? O dízimo surgiu com Moisés? Não, porque a gente vê o dízimo lá com Abraão. Abraão ganha umas batalhas e vai lá e dá o dízimo dos despojos, né? E para o sacerdote Melquisedeque, né? Então o dízimo é anterior à lei mosaica, certo? Aí na lei mosaica ganha contornos de lei, para sustento da tribo de Levi e também de uma forma de distribuição de renda, porque de ajuda, né, social, porque os órfãos, as viúvas também deveriam ser assistidas com os dízimos e ofertas, né? Aí você vê no Novo Testamento Jesus, ele falando sobre o dízimo, né, geralmente sempre no contexto de crítica da postura farisaica, né, que até que ele fala do publicano e o fariseu orando, né, e o fariseu se gabava que orava 2 vezes na semana e dava o dízimo de tudo, né. Nos Ais, capítulo 23 de Mateus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais até das hortaliças, né, do entro, do cominho, negligenciais os preceitos mais importantes da lei e tal, né. Então você vê Jesus lidando com o dízimo, porque fazia parte da realidade judaica, né? Aí você vê o restante do Novo Testamento, a igreja, a maior parte do Novo Testamento, lidando com comunidades não judaicas, né? Não da tradição judaica. Sim. E você vê um silêncio a respeito do dízimo. Você vê o texto de Filipenses que a gente leu aqui, né? Paulo agradecendo a contribuição dos irmãos. Então, era Paulo levantando, por exemplo, coleta para os pobres da Judéia, coleta para si mesmo, para o sustento do trabalho dele, viagens, né? Então você vê uma certa regularidade dos irmãos fazendo esse trabalho, né, de oferta, mas você não vê a expressão dízimo, né? Aí você vai, quando você estuda isso, então você vai ser, quando começou a ter dízimo, né, nas comunidades assim, né? Você vai começar a ter isso depois do século IV. Então você vai ter que recorrer à patrística, e já no início da Idade Média, né? Porque o Império Romano, quando se tornou cristão, uma das coisas, né, foi trazer muitos elementos do Antigo Testamento, né, então pastor, né, os bispos começaram a ser chamados de sacerdotes, né? O lugar dos cristãos se reunirem começou a chamar-se de templo, né? Então muitos aspectos da antiga aliança começou a ser trazida para dentro da igreja, né? Já sob a influência do Império Romano, né? Com taxa, né? Então resgatou também essa taxa mínima, vamos dizer, né? de 10%, né? Então todo pastor sincero, ele explica isso, porque então a motivação de nós darmos dízimo, entregarmos nossos dízimos, devolver, né? Alguns usam essa expressão, devolução, pagar, né? Ou dar, né? É a gratidão, né? Então, por exemplo, na minha comunidade eu trabalho que a motivação é a gratidão, porque o que norteou Abraão foi a gratidão, né? Não havia nenhum texto mosaico dizendo, se você for negligente no dízimo, vou trazer maldição para você, né? Diferente do tempo de Malaquias, né? Malaquias tinha a lei mosaica dizendo, né, que a desobediência levava à maldição, né? E estava roubando a Deus. Por quê? Porque era um tributo que deveria ser entregue na casa do Senhor, né? Então você tem que ler a Bíblia e saber que época está se tratando,
né, que dispensação, a gente fala dispensação, né? Se é na lei mosaica, se é antes da lei mosaica, ou se é no Novo Testamento, né? Se é no Novo Testamento, se é pós-Cristo, antes de Cristo, né? Então tudo isso você tem que levar em consideração para tirar conclusões teológicas, né? E nós sabemos que a grande maioria dos pastores que pregam o dízimo como forma legal, né, ele está fazendo uso dos textos mosaicos e não levando em consideração o texto com Abraão e a questão do Novo Testamento, porque você pode ver que o teu pastor, se ele pegar lá Coríntios, né, Romanos, de levantamento de oferta, Paulo está falando de oferta para pobre, ele não está falando de um valor sistemático entregue, né? Então, dentro de um contexto eclesiástico, de igreja. Os irmãos lá da nossa comunidade, né, da IPI lá de Cedral, eu ensino a palavra de Deus, né? Eu não vou dizer que a Bíblia fala uma coisa, sendo que ela não fala, né? Perfeito. Então assim, não quero acrescentar, o Espírito Santo já é o suficiente, né? Então, se no Novo Testamento, o Espírito Santo, se eles praticavam isso, vamos supor assim, a igreja no primeiro século praticava o dízimo, os gentios, inclusive os gentios, né? Então por que o Espírito Santo não fez com que os escritores do Novo Testamento registrassem isso, né? Então é uma questão de sinceridade teológica, né? Então, e também motivação, né? Se você motiva os irmãos da igreja a contribuir pelo medo, né? Porque se você usa a lei mosaica é pelo medo, né? E quando se faz uso falando que é demônio, né? Aí que acentua mais o medo nas pessoas, né? E eu vejo que a nova aliança é outra perspectiva, porque como Paulo trabalhou em Filemão, por convencer Filemão a acolher a Onésimo, foi a base da legalidade? Não, foi o quê? A graça. Sim. Né? Você foi alvo da graça, você é devedor da graça, você é meu devedor, todos nós somos devedores. Então Onésimo pisou na bola contigo, mas você tem que acolher ele porque ele é teu irmão em Cristo Jesus. Então as relações hoje, a gente tem que incentivar as pessoas a agirem justamente por essa graça, né? E não querer constranger as pessoas a dar o dízimo de forma levítica, né? De forma mosaica, que aí eu acredito que é um grande equívoco. Aí sim, nesse aspecto, né? Nesse aspecto o Ed tem razão, né? O pastor Ed tem razão, né? Porque é uma leitura direta, né? É uma leitura. A pessoa vai falar assim, mas está na Bíblia, tá na Bíblia, né? Mas só que assim, e a Bíblia como um todo, né? Prova isso em todas as dispensações, antes de Moisés, durante Moisés e após Moisés, né? Que é através de Cristo. Perfeito. Bom, você viu aí que o pastor fez uma breve explanação também sobre o tema dízimo, pincelando um pouco aí sobre ofertas também. Bom, o pastor Rodrigo é uma enciclopédia bíblica ambulante aqui. Todos os alunos aqui do CETAM, eles são seu fã, né? Quando você vai embora, o pessoal, cara, a aula de hoje foi, né? Eles vão para o quarto com a cabeça quente. E é muito legal a gente trazer um conteúdo sólido, um alimento que vai te deixar aí talvez com a barriga um pouco pesada, não porque foi ruim, mas porque foi forte, né? Você comer aquela feijoada. Aí a questão também, uma coisa que às vezes a gente fala com as pessoas, é o seguinte: às vezes a hermenêutica do papagaio. Porque o que o papagaio faz? Reproduz, né? Então assim, talvez alguém está ouvindo e já reproduziu isso. Aí vai ficar pensando, puxa vida, né? Eu reproduzi equívoco, né? Eu creio que Deus, ele analisa o coração das pessoas, né? É diferente de um cidadão que tem plena consciência da forma que ele tem que abordar a Bíblia e de forma proposital usa, né, igual você teve os fariseus, né? Uau. Que talvez você já reproduziu alguma dessas coisas que eu mencionei, não sei quais, a gente falou várias coisas, né? Mas aí você tem que analisar assim, Paulo fala assim, ó, a gente vai se deparar no tribunal de Cristo, né? E ele fala assim que o fundamento é Cristo, então o que você colocou sobre o fundamento, se for palha, madeira, pelo fogo vai ser tirado, né? Mas se foi coisa preciosa, vai permanecer, né? Então, talvez você pensou assim, então eu fiz uma hermenêutica conveniente a mim, né? Por exemplo, peguei o texto lá de Malaquias que você citou, sobre o dízimo, né? Não, talvez simplesmente você teve uma hermenêutica do papagaio, né? Você reproduziu, você foi ao texto já pré-condicionado. E eu acredito, pastor, com toda a sinceridade do meu coração, eu acredito que uma maioria esmagadora dos irmãos, inclusive líderes,
que abordam esses textos. A gente usou os dois aqui hoje, Malaquias 3 E o Filipenses 4, e tem vários outros, né? Tem centenas de textos aí que são parte do cenário dessas interpretações equivocadas. A maioria acaba caindo nesse erro, reproduz algo que ouviu, e geralmente Minesco do papagaio. o poder do microfone, estou aqui com esse microfone dourado, bonitão, o Rodrigão está com o dele ali, o poder do microfone na mão de um pastor é muito grande, ou de um pregador, de um expositor bíblico. Então, assim, alguns casos, a pessoa falou, ninguém vai ter ali como os irmãos bereanos, né? Peraí, vamos ver se é isso mesmo. Se é coerente, né? Vamos ver se é isso mesmo. Não que eu fique questionando. Eles foram ver se é coerente o que está apresentando. Então, assim, toda a revelação que nós precisamos, amada igreja, está na palavra de Deus, está revelada ali. Tem um pregador aí, que eu esqueci o nome agora, que o pessoal brinca, né? Que ele fala umas besteiras, umas asneiras, né? Umas heresias de púlpito. E aí o pessoal vai para ele no final do culto e falou: pastor, mas isso não está na Bíblia não. Aí ele fala assim: só um minutinho, quem é que inspirou a Bíblia? Espírito Santo. Aí ele: eu tenho conexão direta com Deus, Deus fala para mim. Falei: cara, olha o nível que chega, a loucura do homem. E a galera acredita, fala: não, Deus está revelando para ele na hora ali, é uma revelação fresca. Então, assim, muito cuidado, meus irmãos e irmãs, com aquilo que não tem a base bíblica, que não tem embasamento bíblico. E é óbvio que isso inclui uma hermenêutica adequada, partindo do sentido que, de fato, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, direcionando para um público específico naquela época e, consequentemente, para todos os demais que leem e lerão a palavra de Deus, a gente vai aguardar. Aguardar não, eu li o comentário do Dionísio aqui. A gente vai ter esse cuidado de se aproximar do texto de uma maneira adequada. Bom, Rodrigo, a gente está chegando ao final. Agradecer a todos os irmãos aí. Pô, a gente teve uma participação legal, viu, cara? Que benção. O sorteio vai bombar, hein, Rodrigão? Depois eu vou colocar o seu nome aqui, tá? Você é o nosso professor convidado de honra aqui no treinamento, e agora está sendo o nosso consultor teológico oficial aqui do BDMcast. Então eu tô aqui, eu tô com todos os papeizinhos, tá aqui o Rodrigão, tem aqui uns 10, 12 papeizinhos na minha mão, vai tudo para a urna. Se você ainda não participou, você tem aí uns 3 minutinhos no máximo. Como que eu participo do sorteio, Thiago? Você vai comentar a frase do dia que está projetada aí na sua tela. Então você simplesmente comenta essa live. Isso é bom porque gera engajamento, o Facebook entende que a live está interessante, vai colocando a live, né, na timeline de mais pessoas, no YouTube vai chegando os e-mails lá para a galera e tal. Então, assim, as redes sociais funcionam de uma maneira que quanto mais se engaja, mais se engaja. Se tiver 2 pessoas assistindo, fala: não é interessante, aí o Facebook não manda para ninguém. Se tiver 10, 15, já começa a movimentar. Então, assim, a gente está numa empreitada aí, é claro, com muita humildade a gente vai trabalhando os temas aqui, mas a gente quer chegar aí no mínimo a 500 mil de pessoas assistindo ao vivo. Por que, Rodrigão? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Brincadeiras à parte, a gente está muito feliz. Então, agradecer a todos que comentaram. Se você quiser participar, comente aí no Facebook ou no YouTube. Se você vai assistir posteriormente, aí você já não participa do sorteio, mas toda terça às 20 horas a gente está ao vivo aqui. Rodrigão, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Obrigado de coração. Em uma frase aí, uma frase de efeito, uma frase de efeito aí resume a live de hoje. Examinai as profecias, ou seja, as pregações, os estudos, as falas a respeito da Bíblia, e retenha o que é bom. Que isso, hein? O cara aqui foi aqui na hora, né? Uma frase de efeito aí: examinai as escrituras, os preceitos, as pregações, as falas, e retém o que é bom, o que é bíblico, o que é sola escritura. Glória a Deus por isso. Bom, na próxima terça, dia 17, estará comigo aqui psicóloga Mara Raquel, trabalhando um tema muito legal. Qual é o tema? Impactos da pandemia na vida emocional do povo de Deus. Cara, tem muita gente aí ficando maluca, tem muita gente desesperada, depressiva, enfim, todos nós estamos sujeitos a isso, mas muito melhor do que trabalhar o tratamento é o que? Trabalhar a prevenção. Então a Mara Raquel, que é minha mãe, que é minha mãe, para quem não sabe, é uma psicóloga muito capacitada, muito dedicada e dá uma ênfase muito legal em questões ministeriais, missionárias, cristãs.
inclusive a pós-graduação dela é dentro desse tema, e aí na terça ela estará com a gente aqui compartilhando. Então dia 17, né, Mara Raquel estará com a gente aqui com o tema Impactos da Pandemia na Vida Emocional do Povo de Deus. E aí dia 24 estará com a gente aqui o pastor Juliano. Ele trabalha no Centro de Recuperação aqui de São José do Rio Preto, para adictos, para dependentes químicos, e ele tem um testemunho muito maluco. Pastor Juliano, Rodrigão, Deus mandou ele largar tudo, o dinheiro que estava na carteira ele entregou, e ele começou isso quando era solteiro, e ele começou a caminhar. E o Senhor mostrou para ele um monte na Venezuela, o monte mais alto da Venezuela. E ele começou a caminhar, passou alguns meses, quase alguns anos, caminhando. É claro que aí o testemunho dele é tipo o filme do Forrest Gump, versão real. Então é muito legal. Eu ouvi o testemunho dele há alguns meses atrás numa reunião de pastores. Falei, cara, eu preciso te levar lá pra gente fazer uma live, porque é muito doido. Muito legal. O pastor Juliano vai estar com a gente aqui, compartilhando o seu testemunho. O andarilho de Jesus passou aí alguns meses na estrada e não podia pegar carro não, viu? Tinha que ser andando mesmo. Deus foi muito claro com ele. O cara é meio... Aquelas ordens que foi dado para Jeremias, né? É daí, cara, é desse nível. É muito legal. Então, dia 17, psicóloga Mara Raquel. Dia 21, o meu mano pastor Juliano. Galera, estamos ficando por aqui. O último a participar aqui pelo YouTube do sorteio foi o Dionísio. Dionísio gosta da polêmica, né, Rodrigão? O Dionísio está lá no grupo, lá, Pensadores do Evangelho. Um salve, Dionísio, toda a galera. O Gabi, o pastor Elias, tem que trazer o Elias pra cá, hein, mano? Tem. Vamos pegar um dia você, que é calvinista, o Elias, que é arminiano, e o Dionísio, que é liberal. E a gente vai colocar os três aqui e vamos... Quem sobreviver ganhou o debate. Só não pode sair no tapa. Brincadeiras à parte, gente, um abraço a todos os irmãos, Jennifer Honório, Gislaine, Renato Pracone, seu primo? Meu irmão. Seu irmão. Toda a galera aqui, Rossi, Sena, todos vocês estão anotados aqui. Então, para participar do sorteio, muito simples. Na próxima live ou nessa aqui, você tem aí mais um minutinho. Comente aí a frase que te dá acesso ao sorteio. E daqui a 3 BDM Casts, eu farei aqui o sorteio ao vivo. Vou pegar um papelzinho aqui, já tenho aqui alguns anotados. E se você for o sorteado, você vai receber o kit. Olha só, o kit tá top, hein? Cafezinho Arábica, Café Brasilis. Quem não ganhar, você pode comprar esse café comigo, viu? Não fique desesperado. O livro, Deus Chegou ao Tibete, esse livro aqui é fenomenal. A história de como a Bíblia foi traduzida para o tibetano. E o squeeze missionário aqui, Eu Amo Missões. Tudo isso faz parte do kit aí, desse ciclo aqui, então, que vai até o final deste mês. Galera, fiquem na paz do Senhor Jesus. Rodrigão, um forte abraço para ti, para a esposa, toda a família. Sempre um prazer te receber aqui, meu irmão. E muito em breve faremos aí, não a parte 3, mas em uma outra temática. Aí nós vamos dar continuidade. Com a permissão do Senhor, será uma alegria, um prazer imenso te receber aqui novamente. Toda terça, galera, estaremos ao vivo. Então fique ligado aí, nessa terça, um tema muito legal, voltado aí para questões psicológicas na pandemia. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite, um excelente restinho de semana. Fique na paz do Senhor Jesus. Até mais. Até.